O desastre ambiental que aconteceu em Mariana, com o rompimento da barragem de minério, não foi o primeiro. Nos últimos 15 anos, foram registrados pelo menos 7 desastres envolvendo barragens de rejeitos de mineração só no estado de Minas Gerais. Crimes ambientais. Este é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Carlos Machado, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Emergências e Desastres em Saúde, da Fiocruz, Maiana Teixeira, representante da FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, e também do Comitê em Defesa do Território Frente à Mineração, Tatiana Ribeiro de Souza, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto, e Rafaela Lopes, representante da organização Justiça Global e da Articulação Internacional das Atingidas e dos Atingidos pela Vale. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Passados 6 meses do desastre de Mariana, a destruição causada pelo rompimento da barragem ainda não acabou. Essa foi uma das conclusões do seminário promovido pela unidade da Fiocruz, em Minas Gerais. 6 meses após o desastre, especialistas e atingidos se reúnem para discutir o que aconteceu. E a principal conclusão é de que a destruição provocada pela barragem de Fundão, na cidade de Mariana, ainda não chegou ao fim. Entre os palestrantes estava o pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Marcelo Firpo. Ele falou sobre a Caravana Territorial, atividade que vem realizando junto aos movimentos sociais e mais de 50 entidades para denunciar os danos e anunciar as experiências e práticas para superar os estragos. Algo muito importante dessa caravana foi mostrar a diversidade, a riqueza e também a variedade das populações atingidas por essa tragédia. Não foram somente os mortos, os feridos, os desalojados, os desterritorializados pela tragédia. Foram também pescadores que deixaram e atualmente passam por enormes dificuldades porque não conseguem mais pescar no rio que foi profundamente degradado e destruído. São os agricultores que não conseguem mais produzir ou têm sua produção de alguma maneira afetada por essa tragédia. São os consumidores de água de toda a bacia do Rio Doce, no alto, no médio, lá embaixo, já no Espírito Santo. Até pessoas que vivem do turismo nessa região e mesmo surfistas, porque a Foz do Rio Doce é um dos melhores lugares de surf do Brasil e foi profundamente prejudicada. Os desdobramentos do desastre denunciam uma crise crônica. Por isso, a importância de eventos que fiscalizem as ações e o comprometimento dos governos federal e estadual e da Samarco com a população afetada. É muito importante a gente relembrar essa tragédia durante muitos anos. Ela foi uma das maiores tragédias socioambientais do país e do mundo. A destruição ao longo da bacia é um exemplo do que pode ser causado pelo modelo de desenvolvimento adotado. Nos últimos 15 anos, foram registrados pelo menos 7 desastres envolvendo barragens de rejeitos de mineração só no estado de Minas Gerais. Este foi um dos pontos mais importantes discutidos no seminário. Um estudo demonstrou como o rompimento de barragens faz parte da própria estrutura do setor da mineração. A tese é de que após cada pico econômico de mineração, as empresas passam por pressões para reduzir os custos e acabam cortando gastos operacionais. Essa tragédia é uma tragédia anunciada, não somente porque aconteceram tragédias anteriores, mas também pela forma totalmente mancomunada entre o Estado, organizações privadas, o setor econômico da mineração, que inclusive financia políticos, financia o próprio Estado, que passa a perder a sua objetividade e a sua capacidade de defender os direitos institucionais. No evento foram apresentados vários relatórios, entre eles um diagnóstico feito por uma força-tarefa composta por 80 instituições do país e do mundo. O relatório pode ser consultado online.
Nele se pode ter acesso aos danos ambientais e humanos diretos e indiretos. Foram 17 pessoas mortas, 256 feridas, 380 enfermas, 644 desabrigadas, 716 desalojadas e 2 desaparecidas. O total de atingidos direta e indiretamente é de quase 320 mil pessoas. Já o total de prejuízos públicos é de mais de 146 milhões de reais. Os prejuízos privados ficaram em torno de 550 milhões. E os danos materiais à infraestrutura somam um montante de quase 514 milhões de reais. No que diz respeito aos impactos ambientais, o abastecimento de água ficou comprometido em 11 municípios. Além disso, foram encontrados na água minérios como ferro, manganês e metais pesados além do limite. A avalanche de lama também danificou a fauna, matando peixes e outros animais. Impactos que ainda levarão muito tempo para serem dimensionados e que são um verdadeiro desafio para o Estado e principalmente para o Sistema Único de Saúde. Para dar assistência a essas populações atingidas. Elas têm passado por um sofrimento mental enorme, que nesse momento, inclusive, se agrava e tende a se intensificar. As pessoas perderam casas, mas perderam muito mais do que isso, perderam sentido de vida, perderam o sentido de comunidade. Algumas áreas foram totalmente destruídas. E a simples construção, sem inclusive uma efetiva participação dessas comunidades, ela não reconstrói esse sentido de vida. Bom, é de uma dimensão essa tragédia que a gente fica muito impactado, né? Imagino vocês que estão ainda mais próximos e especialmente essas pessoas que convivem, as que sobreviveram à tragédia, que convivem com isso no dia a dia. Antes eu queria agradecer à Rede Minas, ao Carlos Machado e à Caravana pela disponibilização das imagens do seminário de Mariana para que a gente pudesse realizar esse programa. E queria começar, Carlos, falando de que a gente está aqui com as imagens do que aconteceu em Mariana, mas a gente está falando de uma tragédia que é muito maior, porque ela vem se repetindo ao longo do tempo. Isso, ela vem se repetindo ao longo do tempo no país, com os vários desastres que ocorreram em Minas Gerais. Basta lembrar um relativamente recente do Rio Pomba, né, aquele que atingiu o Paraíba do Sul. Por exemplo, esse é um dos exemplos mais recentes que a gente tem, como também em termos globais. Mas eu acho que o mais importante aqui nessa discussão de hoje é que esse desastre, do ponto de vista da quantidade de material lançado, da extensão territorial atingida e da população, que vai para além daquelas 300 mil pessoas que constam no relatório, é quase 1 milhão de pessoas, esse é, sem dúvida, o maior desastre socioambiental em barragens de mineração que a gente tem notícia nos últimos anos, com consequências não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo, difíceis de estabelecer uma relação causal direta, mas certamente causados a partir desse desastre que desencadeia uma alteração no ciclo das águas, da contaminação das águas por metais pesados. Vamos lembrar que chumbo e mercúrio em alguns pontos chega a ser 1000 vezes mais do que medições anteriores aos desastres, às alterações ecológicas, Barra Longa principalmente, que teve 95% da população diretamente atingida. Então são custos muito difíceis, incomensuráveis, mas são custos concretos e muito reais para todos aqueles que vivenciaram esse desastre, direta e indiretamente. Quando eu apresentei Mariana, eu falei que você faz parte do Comitê de Defesa do Território frente à mineração. Explica isso para a gente, até para a gente ter uma dimensão, né, de como que essas coisas precisam estar articuladas. Claro, porque eu acho que como o Carlos comenta, assim, parece que paradoxalmente, na medida em que a lama avança e rompe a barragem do Fundão, parece que ela também rompe um certo cerco sobre como esses desastres e essas tragédias eram invisibilizados no debate público, Então, assim, a mineração é uma questão no país, O país não se via, talvez, antes de Mariana, como um país minerador. E que, a partir dessa escolha econômica, carregava para uma série de regiões uma série de impactos e de riscos associados a essa atividade
que estavam sendo invisibilizados, que não estavam sendo tratados com o devido valor no debate público. Então, o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração, ele tenta, né, assim, é uma articulação entre outras, que tenta jogar luz sobre esse debate, né, assim, como existe uma atividade econômica altamente impactante, né, a barragem de rejeitos é uma ponta de uma cadeia que envolve toda uma logística que pode gerar acidentes e tem gerado acidentes em toda a sua extensão, antes mesmo desses empreendimentos começarem, até o término da atividade, ele continua ali gerando impacto nos territórios, e Mariana parece que vem nos alertar sobre a injustiça que esse modelo carrega, né, sobre a necessidade de se pautar publicamente tudo isso, né? Então, a ideia é um pouco de a defesa dos territórios, são as lutas que se constroem em várias regiões no país para que Mariana não aconteça, né? Para que esse desastre que atingiu Mariana não se reproduza em populações na Amazônia, em populações no semiárido, né? Perceber a mineração como um problema nacional. Eu estou aqui com um relatório de suspensão em Mariana após o rompimento da barragem de rejeitos do Fundão e tem o depoimento de uma moradora de Camargos aqui, que foi dado em 14 de novembro de 2015, que ela diz, não, Bento acabou. Bento foi um lugar que existiu e não existe mais. Virou fantasma, não existe mais nada lá, além de umas 6 casas de sobra, mas acabou. Foi uma catástrofe, é um tsunami, é um terremoto. Para dar a dimensão do ponto de vista de quem está lá, né, que você tem ido periodicamente visitar, falar com as pessoas, queria que você trouxesse um pouco dessa dimensão humana do que você vê e ouve lá. Bom, ouvir tudo isso é muito impactante, né, Renato? E a gente, assim, tem acompanhado isso por meio do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais, o GEPSA, que é um grupo de pesquisas da UFOP. E nós temos acompanhado mais diretamente em Barra Longa. Essa foi uma questão trazida aqui tanto pelo documentário, quanto a fala, né, do Carlos, e a sua mesmo, porque não é só quantitativo e diverso em relação ao número de rompimentos de barragem que existe, não é só o caso do rompimento de barragem de Mariana, como esse rompimento da barragem de Fundão, ele não é um rompimento de barragem de Mariana, porque ele chegou à Regência no Espírito Santo, né? Então, o Marcelo Firpo fala isso no documentário, é um desastre que se arrastou por mais de 600 quilômetros. Então, a gente tem sempre como referência Mariana, mas dentro de Mariana mesmo existe uma diversidade enorme de situações, né? Porque tem Bento Rodrigues, tem Paracatu de Baixo, então tem situações muito diferentes dentro de Mariana. E para além disso, outros municípios foram atingidos de forma diferente, ultrapassou os limites do estado. Então nós temos muitas situações, ribeirinhos, os povos indígenas, né? Grupos tradicionais, agricultores, então são situações tão diferentes que a gente tem um universo de desastres, na verdade. Então, o rompimento da barragem de Fundão, ele é realmente um conjunto de muitos desastres. E acompanhar isso, né, mais de perto, assim, quase semanalmente a gente tem participado das audiências públicas, os depoimentos são cada vez mais impactantes. Porque na medida em que o tempo vai passando, as pessoas vão entrando em depressão, recorrendo ao alcoolismo. Então, a tragédia individual vai se tornando cada vez mais grave. E é isso assim que a gente tem assistido lá, principalmente pela forma como a empresa está tratando essa questão e a absoluta negligência do Estado brasileiro. Porque aí tem uma violência sobre a violência. A tragédia depois da tragédia. A tragédia depois de tudo isso, ainda existe esse desamparo. Não sei se eu posso usar essa palavra, pode né? usar. Pode. Que faz com que as pessoas tenham que se mobilizar em busca de um mínimo frente do que elas sofreram, né? Sim. E nesse sentido também, Renato, o acordo que foi celebrado, né, entre o Estado, entre a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo e as empresas envolvidas no desastre, ele é bastante emblemático dessa violência que se perpetua. E é emblemático também de como a gente tem um modelo que não pune, que não responsabiliza devidamente as empresas por um desastre dessa natureza. Se com Mariana, né, se com o desastre da Bacia do Rio Doce, a gente tem uma resposta do Estado que é na forma de um acordo, na forma de uma negociação que não contou com a participação dos atingidos, que rebaixa o limite das indenizações, que rebaixa o valor que as empresas efetivamente terão que pagar pela reparação desse dano, a gente vê que, de fato, vale a pena
vale a pena ter desastre, vale a pena não investir em segurança, vale a pena não prevenir, vale a pena operar com insegurança. Então, o acordo, para a gente, ele é um ponto assim, fundamental também desse debate, porque a resposta do Estado, nem antes a gente teve, né, um Estado fiscalizador, o IBAMA, o DNPM, uma situação de extrema precariedade, não tem condições de fiscalizar, o DNPM não tem condições de fiscalizar hoje a quantidade de barragens que operam no país. O IBAMA também com processos fiscalizando processos de licenciamento de uma maneira muito, muito precária. E aí, então, nesse pré-desastre, a gente tem essa responsabilidade do Estado numa negligência, de fato, e no pós, o acordo que, de fato, não repara os danos. Você fala, vale a pena, é bem o que diz mesmo, né? Porque a pena é tão ínfima perto, Exato. né? E vale é uma também, trazer a palavra vale, né? A gente começa a ver que as palavras dizem mais do que elas realmente dizem, porque elas precisam dizer mais. Até falando em palavra, eu vi num documento sobre esse encontro que teve lá, em determinado momento uma pessoa levou a questão, a gente está falando de um acidente? A gente está falando de um desastre? A gente está falando de um crime? A gente pode pensar essas palavras para entender realmente tudo isso que vocês estão me contando aqui. Sim, e só como um exemplo disso, há 2 semanas atrás, a Tatiana e eu, e o comitê também, nós estávamos em Santiago do Chile, numa audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a gente estava confrontado com o Estado brasileiro, denunciando as violações cometidas por conta do rompimento da barragem e dessa resposta que tem sido dada ao desastre. E o representante do Estado brasileiro o tempo todo se referia ao crime ambiental como um acidente. O acidente de Mariana, o acidente, o acidente, o acidente. Isso é estratégico, porque desresponsabiliza. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Não foi acidente. Não foi. Há uma disputa, né, pelo significado das palavras, e essa disputa é permanente. Você já trouxe aqui um jogo de palavras, né, com vale, a pena, né? Então, isso tudo é muito importante. E os relatórios e os grupos de pesquisa que têm trabalhado com essa questão do rompimento da barragem acabaram chegando a um certo consenso de que a expressão mais adequada seria de desastre tecnológico, né? Um crime-desastre. Acho que isso é mais completo ainda, um crime-desastre. Mas eu gosto também de desfazer da ideia de usar a palavra tragédia, que muitas vezes é usada. Porque a ideia de tragédia está relacionada com uma narrativa literária, né, que remete à Grécia Antiga, onde você tinha personagens de alta condição financeira, eram reis, príncipes, heróis, que chegavam no fundo do poço. Então, nas peças de teatro, isso causava comoção na plateia, essa queda brusca, né? Mas a gente está falando de populações pobres. Então, não existe essa queda brusca que cause uma comoção. Então, eu também gosto sempre de dizer que não é uma tragédia, porque são pessoas que não estavam numa condição elevada e que chegam ao fundo do poço, né? Os personagens da tragédia tinham que ter justamente esse status para que a dimensão da queda fosse grande, né? Isso. Agora, mesmo não sendo a tragédia nesse sentido, essa dimensão para a vida dessas pessoas é quase total, né? Vocês falaram aqui, né, no alcoolismo, eu já ouvi falar em suicídio, se fala também aqui em perda do sentido da vida. Você usou, né, Renato, o depoimento de uma atingida, e é uma narrativa que eu acho importante, assim, da experiência de quem está acompanhando, né, regularmente as audiências públicas. Os primeiros depoimentos dos atingidos eram em defesa da empresa, porque eles tinham uma certa relação de dependência e um carinho, quase que aquela síndrome de Estocolmo, né? Eles tinham um carinho especial pela empresa, porque a empresa leva muitos benefícios na visão deles para essas localidades. Então, muitos deles diziam, não, tudo que a gente tem aqui foi a empresa que trouxe. E as últimas audiências, eles têm manifestado uma revolta tão grande, as pessoas gritam nas audiências, né? A audiência para tratar sobre o tombamento de Bento Rodrigues, para manter a memória, né, do que aconteceu, as pessoas gritavam, né, a Samarco enganou a gente, a empresa nos enganou, eles tiraram tudo que a gente tem, eles tiraram a nossa vida.
Então, tem sido cada vez mais impactante realmente esses depoimentos, porque as pessoas estão sentindo, né, mais. E isso traz essa relação que foi colocada aqui na matéria também, que tanto o Estado, fala dos políticos, né? Para não falar do Estado, porque o Estado é uma coisa maior, mas os políticos que representam o Estado neste momento, as empresas privadas, tem uma relação econômica por trás tão poderosa e que eu vi várias vezes o prefeito lá no início, quando ele dava depoimento, ele dizia assim, mas o que eu posso fazer se o município depende dessas empresas? Eu acho que tem algo que eu gostaria de chamar a atenção, Renato, e que certamente Maiana, Tatiana, e a Rafaela também vão reforçar, que é o nosso modelo de desenvolvimento adotado nos últimos 30 anos, na verdade antecede, né? Estou falando desde a abertura democrática, ele, principalmente nos últimos mais de 20 anos, pegando o governo Fernando Henrique e os governos do Lula e da Dilma também, de certo modo, eles vêm, por um lado, precarizando os órgãos ambientais, isso vem acontecendo nos estados, independente de partido político. Essa precarização dos órgãos ambientais, ela vem subsidiando um ataque das empresas aos próprios órgãos ambientais e fazendo com que, é o caso da PEC 65 e o caso do governo de Minas, que encaminhou 40 dias depois do desastre da Samarco, uma legislação que foi aprovada de flexibilização do licenciamento ambiental, reduzindo a participação da população, nas tomadas de decisões, vem estimulando um modelo de desenvolvimento onde a ideia de que desenvolvimento é crescimento econômico, mas esse crescimento econômico se dá sem considerar e sem incorporar os custos humanos, do sofrimento dessas pessoas, não só atingidas por esse desastre, mas que vivem permanentemente a degradação e os impactos das minerações, de modo geral, os impactos sociais, sociais inclusive econômicos, que envolvem essa dependência de municípios, completamente de empresas, que possibilita depois de verdadeiras chantagens ambientais que as empresas realizam nesses municípios e com a população, e os impactos também ambientais, porque esses impactos ecológicos, eles ameaçam o sistema de suporte à vida, então ameaçam a vida de modo geral. A vida não só daqueles atingidos diretamente, mas de tantos outros, de milhões de pessoas espalhadas pelo país. E nesse modelo de desenvolvimento, esse sistema político que permite que as empresas elejam deputados, governadores, presidentes, senadores, tudo, faz com que eles se tornem porta-voz dos seus financiadores e não mais em defesa da população. Isso tem que ser enfrentado. Sem enfrentar a questão da reforma política, por exemplo, a gente não vai conseguir avançar nesses temas também. Houveram duas denúncias, eu acho, à época, mais ou menos, do rompimento da barragem, que eu acho que foram muito emblemáticas nesse sentido de explicitar a captura corporativa do Estado, sabe? E uma delas, por exemplo, foi mostrar que o novo Código de Mineração, que vinha nesse curso de flexibilização, assim, de como que o Estado se reorganiza para atender aos interesses dessas empresas, e aí simplifica a regra de licenciamento ambiental, vulnerabiliza as instituições e cria um novo código que se mostra ainda mais concessivo, assim, que dá mais segurança jurídica aos empreendedores. E aí eu lembro de duas denúncias muito emblemáticas, que foi uma de que o relator desse código, Leonardo Quintão, ele tinha recebido quase 2 milhões de reais de mineradoras, então assim, isso justificava o interesse de aprovar essa legislação em detrimento do debate público, de toda a dimensão que ele precisava considerar sobre os direitos dos atingidos, sobre dimensões de proteção de saúde, proteção ambiental. E uma outra, que eu acho mais emblemática ainda, foi a de que o texto formal do substitutivo de lei que estava circulando ali no Congresso tinha sido finalizado no computador de um escritório de advocacia que tinha como principal cliente a Vale e a BHP, assim, as grandes empresas relacionadas ali no rompimento da barragem. Então, eu acho que nesse sentido, a gente vai enxergando que realmente assim, esse entrelaçamento, ele é muito mais fundo do que um político ou outro, Assim, é uma reorganização do Estado em todos os seus aparatos, para confundir
o interesse empresarial com o que seria o interesse público. E isso se dá nos termos da lei, né? Eu acho que uma das coisas mais angustiantes que tem na reformulação desse novo Código Mineral é isso, assim, é que se pretende fazer da mineração uma atividade de interesse nacional em detrimento de todas as outras possibilidades de uso do território, de possibilidades de ocupação e de produção de outras economias que gerassem menos riscos, que produzissem mais saúde, né? Então, eu acho que isso mostra que essa arquitetura da impunidade, a violação de direitos, ela é constitutiva a esse modelo, sabe? Não é uma falha do sistema, né? O sistema só se realiza porque ele viola direitos, porque o Estado está ali capturado. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa, porque a gente vai ver também, a gente fica muito impactado com isso tudo, né? Que bom que a gente fica impactado, porque desse impacto acho que tem que vir essa indignação, que tem que vir essa mobilização, porque é tudo tão, a palavra que você usou, né, é capturado, né? Capturado por esse poder econômico, que se a gente não se indigna, e eu falo a gente todo o Brasil e mundo, porque essa, né, a dimensão, as coisas realmente vão só piorar. Mas no próximo bloco a gente vai falar também sobre esse acordo que você mencionou aqui. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. A sala de convidados está de volta, conversando sobre os impactos causados pelo rompimento da barragem de minério em Mariana. Nossos convidados são Carlos Machado, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Emergências e Desastres em Saúde, da Fiocruz; Mariana Teixeira, representante da FASE e do Comitê em Defesa do Território Frente à Mineração; Tatiana Ribeiro de Souza, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto; e Rafaela Lopes, representante da organização Justiça Global e da Articulação Internacional das Atingidas e dos Atingidos pela Vale. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. A lama tomou conta de tudo. Danificou e destruiu o meio ambiente, mas principalmente a vida das centenas de pessoas. O seminário sobre o desastre da Samarco contou com a importante participação de movimentos sociais que representam pessoas atingidas por rompimento de barragens e envolvidas em atividades relacionadas à mineração. Esses movimentos sociais eles têm sido fundamentais para levar a voz dos atingidos e levantar a questão dos direitos fundamentais dessas populações. E eles participaram em várias mesas, fizeram uma série de análises, colocaram as suas reivindicações e foram fundamentais. Junto deles também teve uma participação muito importante do Ministério Público Federal, que justamente fez a denúncia, a enorme crítica ao acordo realizado entre o governo federal, a Samarco, a Vale e a BHP. A denúncia diz que o acordo é totalmente problemático e fere cláusulas da Constituição Federal. Ele determina o pagamento de indenização de 20 bilhões de reais e foi homologado durante a realização do evento, o que causou grande polêmica. Os valores que estão previstos de investimento, eles estão mais baseados na saúde financeira das empresas e no seu histórico passado e previsto de faturamento e de lucro do que efetivamente nos impactos que estão acontecendo e que irão acontecer nos próximos anos. O Ministério Público chegou a entrar com uma ação civil pública denunciando esses valores, tomando como base o fato de que ainda há muita incerteza sobre os impactos, principalmente quando se compara a outras tragédias. Certamente os valores ultrapassam mais de 100 bilhões de reais, ou seja, um valor muito maior do que o que está previsto no atual acordo. A outra crítica se refere ao fato de o acordo ter sido elaborado sem a efetiva participação dos movimentos sociais e das comunidades. Uma delas, a comunidade indígena dos Krenak, denuncia que o documento foi feito e planejado pelo Estado, de cima para baixo, sem ouvir os problemas das comunidades que foram realmente atingidas.
Além disso, as ferramentas de gestão do acordo são extremamente problemáticas, porque há uma forte ingerência das empresas em relação às medidas que vão ser tomadas, aos investimentos, aos gastos. A fundação que está prevista de ser criada é uma fundação extremamente problemática e há um movimento intenso do Ministério Público Federal e da sociedade para tentar reverter, criticar e modificar as regras desse acordo. A Procuradoria da República está na tentativa de impugnar o acordo e já entrou com uma ação que exige indenização de pelo menos 155 bilhões de reais. Bom, de 20 para 155 a gente já tem uma dimensão desse ato aí, do que realmente aconteceu, do que realmente é necessário. É muito louco a gente falar em indenização, né? Porque é tanta coisa que não tem preços sendo colocada, que aí você vê as empresas barganhando esse valor, chega a ser uma coisa... vergonhosa. E aí também vergonhoso essa fala, né? Não a fala, o que ela quer dizer, que é... Esse valor foi foi calculado a partir da saúde financeira das empresas e dos lucros que elas vinham obtendo ao longo do tempo. Isso deixa mais do que claro tudo que foi falado aqui no bloco anterior, de que quem continua ditando as regras do jogo são as empresas. Né? Na verdade, é o lobo cuidando do galinheiro, né? É isso que a gente tem. E eu participei como acionista crítica da Assembleia de Acionistas da Vale desse ano. A articulação tem esse trabalho de todos os anos participa e coloca algumas questões relacionadas aos direitos dos territórios onde a Vale opera, que são violados. E aí é muito interessante porque a Vale, todas as empresas que operam, né, na Bolsa de Valores precisam, a cada ano, reportar aos seus acionistas as atividades daquele ano e falar sobre possíveis perdas, etc., para que os acionistas tenham a devida noção do seu investimento, do quanto vale as suas ações efetivamente. E nesse relatório direcionado aos acionistas, a Vale tem, naquela época, na época da Assembleia, o acordo ainda não tinha sido homologado, mas a Vale trazia nesse relatório a certeza de que o acordo seria homologado, trazia assim como um fato consumado de que o acordo tinha sido homologado, que ele já estava pleno de eficácia, e que, portanto, a Vale não teria que desembolsar nenhum recurso, porque a Samarco voltaria logo a operar. E aí, esse recurso gerado pela operação da Samarco daria conta de financiar a fundação, e aí os acionistas da Samarco, né, a Vale e a BHP, não teriam que aportar nenhum tipo de recurso. Então, assim, a Vale tinha certeza que esse acordo... E aí passa essa informação para os acionistas. Então, de fato... uma costura ali estava sendo feita para que esse acordo saísse logo, para garantir que a empresa voltasse a operar e garantir que o patrimônio das suas acionistas não fosse alcançado. Porque dentro do direito brasileiro, você só vai para os acionistas, no caso de dano ambiental, você só vai aos acionistas quando o patrimônio daquela empresa não dá conta do dano. Então, assim, tudo perfeito, e ele foi homologado em condições absolutamente suspeitas, né? Porque foi em sede de recurso de agravo de instrumento. Então, quando se esperava uma decisão, o recurso de agravo é um recurso interposto para uma decisão interlocutória, não para decidir sobre o objeto que está em questão, né, judicializado. Então, se esperava que no recurso de agravo houvesse uma decisão sobre a questão posta no recurso. Mas foi exatamente nessas circunstâncias em que o acordo foi homologado, que é absolutamente excepcional do ponto de vista processual, jurídico, né, inesperado. Nós estávamos, inclusive, no evento, né, Carlos? O nosso palestrante estava lá aguardando uma decisão e no meio da fala dele, que é o doutor Edmundo, ele recebe a notícia de que o acordo teria sido homologado. Então, a gente vê, assim, né, uma situação totalmente suspeita, e a gente falava aqui no primeiro bloco sobre uma disputa pelo significado das palavras, mas a gente está assistindo a uma disputa de modelo de sociedade, é o que está acontecendo, a gente está vivendo isso, e uma disputa também institucional, né? Porque não só o Ministério Público Federal tem apoiado a causa dos atingidos, mas o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a gente tem que reconhecer também que tem sido muito atuante em defesa dos direitos humanos, em defesa do direito dos atingidos. Né?
Porque a gente falava dessa coisa da tragédia, que a gente começa a perceber, pelo que vocês estão dizendo, que os que representam os reis de hoje em dia são preservados. Sim. E Totalmente. as pessoas que viveram a vida inteira ao lado do rio e convivendo com aquele ambiente são as que são Se tivesse morrido o sacrificadas. filho de um diretor da Vale, seria uma tragédia, né? Do ponto de vista do que a gente estava falando aqui, porque aí a gente assistiria assim, essa queda tão radical, tão brusca, né? E talvez a mobilização dessas Sim, pessoas de poder claro. fosse outra, né? E tem uma questão, acho que quando você fala assim, sobre quem são essas pessoas que foram diretamente atingidas, né, quando a gente olha para esse perfil, é muito emblemático. Assim, dá para ver nas imagens, dá para ver quando a gente vai lá. Mas, por exemplo, o cruzamento de dados do IBGE mostram que 85% da população que estava ali nos 6 quilômetros da barragem é negra, 85%. Né? Então, assim, existe uma lógica do sacrifício que facilita e favorece que empreendimentos como esse continuem acontecendo. E num contexto em que a centralidade dos acionistas é o que importa, né, e não a vida dessas populações que são historicamente vulnerabilizadas, né, que estão fora do arco do poderio econômico, que estão fora da visibilidade da mídia, né, na medida em que é só a centralidade dos acionistas, do retorno financeiro que importa, tem um informe sobre o futuro que é muito mais preocupante, né, porque a gente vive hoje um contexto de queda do preço das commodities. Então, assim, o que significa uma expansão que segue, após o rompimento da barragem, ela segue normalmente, como se nada tivesse acontecido, os preços caem e qual é a equação que as empresas ajustam para dar conta de que os lucros permaneçam? Intensifica a exploração. Então, assim, isso significa aumento na taxa e no ritmo de exploração, né? Fica um processo ainda mais louco. Precariza o trabalho, diminui salário, diminui direito, diminui custos de proteção ambiental, diminui custos com segurança. Então, essa equação é uma equação muito perigosa para quando a gente está pensando em saúde pública, para quando a gente está olhando para essa lógica se espalhando em vários territórios, Brasil afora, né? E essa lógica, Renato, ela é tão interessante, tão entranhada. Quando a gente pega, por exemplo, as quase 660 barragens de mineração que tem no país, a barragem da Samarco era classificada como de baixo risco. E a Samarco era considerada uma das empresas exemplares em termos de segurança. Então, a gente tem procurado também discutir que esse desastre é uma fratura exposta não só da Samarco, mas dos riscos da mineração. Porque, na verdade, essa classificação de risco é dada pelas próprias empresas, ou seja, o Estado reduzindo cada vez mais seu papel fiscalizador e, mais do que isso, além de reduzir esse papel, sem transparência em termos do que se refere às informações relacionadas aos riscos. Só 5% das mais 660 barragens que estão em 165 municípios eram classificadas como de alto risco, não é? Embora quase todas elas classificadas como de grande impacto, caso houvesse um evento. E essa classificação alimenta e estrutura, faz parte dessa lógica, né, de garantir, quando eu tenho um relatório de segurança nessa linha, eu garanto também uma lógica econômica que sustenta os dividendos dos acionistas, não é, aos custos de acidentes de trabalho, de contaminação, de trabalhadores, de degradação ambiental. E de rompimento de barragens. De rompimento de barragens. Essa, infelizmente, não será a última, nem a primeira. Não é assim. Há o risco de várias outras se romperem. Qual é o risco? Eu não sei dizer. Mas, assim, se essa era de baixo risco e era o exemplo de segurança, como é que está o resto do país? Eu acho que a gente tem que discutir as outras barragens de mineração, os outros municípios e estados. Isso é um problema nacional, é um problema já para mais de 1 milhão, né, de pessoas que foram atingidas e é um problema simultaneamente nacional. Né? Então, a gente tem que discutir esse modelo de desenvolvimento. Assim. Esse não é um modelo que sustenta a vida ou o sistema de suporte à vida. Que é uma discussão difícil, né? Quando a gente percebe que existe todo um movimento no Brasil de recrudescimento, né? De deixar as coisas, dos direitos serem ainda mais atacados e dos lucros serem ainda mais preservados. E aí, em cima dessa questão que a gente está falando, né, esse valor, por mais que seja incomensurável, as perdas, ele é simbólico nesse ponto também, né? Ele precisa ser alto para demonstrar que isso não pode acontecer.
Como é que a gente pode perceber essas possibilidades, já que a gente está falando aqui de inimigos tão poderosos? Eu acho que a questão aí é de uma efetiva responsabilização, né? No acordo, por exemplo, existe uma cláusula que diz que as empresas, elas não assumem responsabilidade pela ocorrência do rompimento da barragem. Sim. Elas simplesmente criam a fundação, tudo numa perspectiva como se fosse uma carta de intenções mesmo, como se fosse um paradigma de voluntariedade mesmo. Eu tive alguma coisa a ver, tudo bem, não sei em que medida, mas vou celebrar esse acordo para garantir que isso passe logo, que as pessoas parem de reclamar, parem de questionar a minha atuação e voltem a operar e tudo volta como antes. Porque é uma estratégia que também vem sendo feita em várias formas do país. E aí, se você não tem uma responsabilização, uma assunção de fato de responsabilização, uma responsabilização cível, efetiva, etc., não há qualquer tipo de estímulo para a empresa mudar suas técnicas de operação, suas estratégias, enfim. Não só a responsabilização civil, né, Rafaela, mas também criminal e administrativa, que é, por exemplo, suspender o funcionamento. Porque no campo do direito ambiental, isso é muito claro. Assim, a área do direito ambiental, ela tem um tipo de responsabilidade diferente, que é o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Então, não faz diferença a culpa ou o dolo. Até se eu costumo dar esse exemplo. Se um funcionário insatisfeito tivesse colocado uma bomba estourando a barragem, né, e a gente pudesse atribuir que é culpa exclusiva, é fato de terceiro, ainda assim, a responsabilidade pela indenização seria integralmente da empresa, né? Porque a responsabilidade em matéria ambiental, ela é ampla, integral, solidária, objetiva, né? Então, independe de dolo ou culpa. Então, se a gente aplicar a legislação ambiental como ela deve ser aplicada, né, nós não estamos com problemas legislativos agora. O nosso problema legislativo é o contrário, né? O que está acontecendo, ao invés de haver um recrudescimento das normas por conta desse desastre, a gente está passando por um processo, uma tentativa de flexibilização. Eu falo tentativa porque vai ter luta, né? A gente não vai permitir que isso aconteça, mas a tentativa sistemática é de flexibilizar o sistema de licenciamento ambiental. Não só o sistema de licenciamento, mas o próprio acordo também, que desresponsabiliza a empresa, não é? De um desrespeito, não só desresponsabiliza, como tem mecanismos muito claros, inclusive de punição e responsabilização. Não é? Então, assim, é uma estratégia de desrespeito e de violação sistemática, não é? Não só no que diz respeito ao licenciamento e aí as responsabilidades que vêm com o licenciamento, mas mesmo quando claramente ocorreu um crime, isso vem sendo comprovado pelas investigações de falhas de manutenção, ausência de manutenção, desinvestimentos, de omissões, de mentiras, não é? Isso vem sendo noticiado, né? De mentir na quantidade de rejeitos, por exemplo, que estava sendo depositado, não é? De informações trocadas que já apontavam para trincas, mas que foram negadas. Tudo isso, ainda assim, a empresa e o governo se sentem à vontade, não é, para criar uma fundação que tem, até em termos de custo econômico, algo em torno de 12% a 13% do valor que foi calculado pelo Ministério Público, que é 155 bilhões, que tomou como base o desastre no Golfo do México, que foi em torno, eu acho, de 40 bilhões de dólares aproximadamente na época. Então, eles tomaram como referência um outro desastre internacional, já que a Vale, a BHP, a Samarco operam no mercado internacional, não é? E suas ações são em dólares, por que não uma indenização calculada nesse valor? E ainda assim são tantos subterfúgios, não é, sustentados, apoiados por pessoas do Estado, que representam o Estado naquele momento, né, do governo, seja ele qual for. E né? nessa Isso é muito grave. incompetência tem má fé também, tem má né? fé, tem uma direção. E uma coisa perversa também que a gente vê se reproduzindo em vários casos de termos de ajustamento de conduta, como esse acordo, né, é que no final das contas as empresas ainda conseguem reverter esse pagamento em benefício próprio, fazendo estratégias de marketing, como se então a empresa tivesse, né, fazendo estratégias para desmobilizar a crítica social. Então acaba sendo um investimento na sua autoimagem. E isso é uma perspectiva, na verdade, de regulação que é mundial, né? A gente tem todo um contexto mundial de
de voluntariedade, as empresas no que diz respeito à regulação de direitos humanos, elas têm sobre si internacionalmente obrigações que não são vinculantes, obrigações voluntárias, digamos assim. E o acordo ele é muito emblemático desse paradigma de voluntariedade. Ou seja, a gente tem um rebaixamento completo da legislação. Se a gente cumprisse a legislação, estaria ótimo. A legislação ambiental fala em reparação integral. O acordo, na primeira versão do acordo, havia lá, a empresa tem a obrigação de reparação integral. Na segunda versão do acordo que foi homologado, a palavra integral sai. Então, reparação. Em que termos? Em que termos? Porque Não é uma necessariamente violação da integral. lei. Exato. Então, Henrique Alves, aqui do Rio, diz o seguinte: queria colocar em questão um comentário sobre o prefeito de Mariana e também da forma como os atingidos se referiam a Samarco, síndrome de Estocolmo. Vocês não acham que esse desastre é o retrato do descaso do Estado com municípios e o entreguismo à iniciativa privada a seus interesses? Ou seja, estamos todos nas mãos do sequestrador pensando que ele é bacana, porque me permite estar vivo, me alimenta. Há algo muito estranho nessa relação. Tem alguma coisa muito estranha no reino da Dinamarca, né? É exatamente isso. Eu concordo com ele, a gente convive com essa realidade. Assim, há uma inversão da realidade, né? E aqui eu acho que Marx ajuda muito bem a gente entender isso, a ideia dele de inversão, de ideologia no sentido negativo. Como as pessoas são capturadas, que também foi uma palavra utilizada aqui, elas são capturadas pela ideia de que a empresa e esse modelo de economia é o único possível e traz benefício para a vida delas, ou seja, é melhor conseguir isso do que nada. E isso tem se repetido, Renato, porque as medidas que estão sendo propostas pela empresa, elas têm sido recebidas pela população e muitas vezes a população aceita, né, com um certo receio de que se a gente não aceitar isso, pode ser que a gente fique sem nada. Né? E isso eu tenho convivido regularmente com as propostas que têm sido levadas para as audiências públicas e, às vezes, a gente sente aquele aperto no coração, né, de ver que algumas propostas que são absolutamente inadequadas são aceitas com esse receio. E isso, essa população tem essa percepção, porque isso é o que ocorre na prática. Logo depois do desastre, eu fui olhar, ver ações relacionadas ao desastre do Rio Pomba, só para ver, né, daquela barragem de mineração também que rompeu. E a estratégia das empresas, né, que possuem escritórios de advocacias contratados, é no longo prazo, não é, entrar com várias ações postergando a reparação ou mesmo se omitindo da reparação, dizendo que ela não tem responsabilidade direta. Eu acho que Tatiana, por exemplo, tem vários exemplos lá que são bem concretos disso. Então, as pessoas acabam aceitando porque elas acham que não tem direito, mas acham que não tem direito porque, na prática, o Estado e o Judiciário também ajudam nisso, com que o seu direito não seja realizado. Porque você pensa, é um monstro enorme contra uma pessoa né, pequenininha, e você individualiza as ações. Então, essa tem sido a estratégia das empresas. É o que tem acontecido, e não vai ser diferente nesse caso. Porque o dia a dia está acontecendo e as pessoas estão com essas dificuldades com aqui e agora. Né? Isso. Então, fica essa percepção que vou ter que esperar por uma outra coisa, muitas vezes também desmobiliza. Tem um morador, assim, pegando esses casos concretos, né, da região atingida, que a casa dele não foi abalada na estrutura. E então a empresa, que foi quem disse quais são os critérios para ser considerado atingido, que é um absurdo, né, de ponto de partida, e esse morador, então, dessa região, ele não é considerado atingido para efeitos de reparação, mas ele não tem mais vizinhos. Ele não tem como ir para a casa dele. Então, como é que ele vai viver lá sozinho? Ele é atingido, né? Então, são várias situações assim. Por exemplo, teve o depoimento da dona de um salão de beleza em Barra Longa. Né? E ela diz, olha, eu não tenho mais clientes. As pessoas, como a rua foi tomada por lama e agora tem muita poeira, ninguém mais vai para o salão para arrumar cabelo. Então, ela tem um efeito indireto. Ela tinha uma renda X, hoje ela tem menos X. Né? E ela está começando a se endividar. Então, a reclamação, a queixa dela na audiência pública é o que eu vou fazer com esse endividamento? Ele vai até quando? Né? E por que eu não sou considerada atingida? Então, são efeitos indiretos do que aconteceu que não são contabilizados, né? Mas que precisam ser contabilizados, inclusive do ponto de vista do direito ambiental. Todos os efeitos que tiver um nexo de causalidade com o evento é passível de reparação, sim. Entendo que a mineração traz enormes riscos para as populações e para o meio ambiente, mas qual seria a alternativa para o país, Beatriz de Niterói?
Então, né, acho que a gente falava um pouco sobre como a gente está, a partir do que aconteceu, né, vendo que se trata de um projeto de disputa de modelos, né? E nisso, a mineração ela tem uma narrativa e uma realização muito perversa, porque ela, na sua existência, inviabiliza todas as outras formas de apropriação e de uso dos territórios, outras economias, né? Então, a gente tem muitos casos, eu acho que não tem uma resposta pronta para isso, mas eu acho que existe todo um esforço da gente radicalizar a democracia, em certo sentido, para poder, primeiro, trazer à tona outros paradigmas de vida que não tem no mercado financeiro, por exemplo, a centralidade da existência, né? Então, assim, o que a gente quer em termos de sociedade, o que a gente precisa em termos de crescimento econômico, né? Quando a gente começa a colocar algumas perguntas sobre para quê e para quem, começa a ficar claro tudo isso que a gente vem traçando no debate, né? Sobre quem é que se beneficia com esses empreendimentos, quem é que paga a conta no final das contas, né? Quem paga a conta. Então, eu acho que tem uma série de reflexões aí que a gente tem em curso, mas também já existe uma série de alternativas nos territórios que se mostram viáveis, né? Assim, a gente tem territórios que estão produzindo alimentos saudáveis e assentamentos de reforma agrária que produzem alimentos para as escolas da região e estão sendo desapropriados por conta de uma mineração de bauxita, sabe? A gente tem áreas territórios imensos na Amazônia, de floresta, de uma sociobiodiversidade imensa, que está recebendo cada vez mais o impacto da expansão da mineração ou da expansão das grandes hidrelétricas que produzem energia para abastecer a mineração. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para esses territórios, a gente pode olhar tanto do ponto de vista dos impactos produzidos por esses grandes empreendimentos, como do ponto de vista de outras culturas e outras formas de produzir, de criar economias, de criar trabalho que não estão ali na dependência. Outros modelos, né, de vida. Porque esse discurso do desenvolvimento sustentável no século XXI, quando a gente sabe que o desenvolvimento não é sustentável, né? É insustentável. Então, a gente precisa construir outras narrativas. Por isso que tem a ver com todos nós, né? Claro, estejamos ou não estejamos lá, ou nesses outros lugares onde os ribeirinhos estão, os pescadores estão, diz respeito a todos nós. Porque né? Se a gente não pensa o consumismo aqui, se a gente não pensa a urbanização, se a gente não pensa o processo de obsolescência programada, né, tudo isso que está nesse contexto da cidade, a gente não vê a relação disso com a expansão para esses territórios no campo, na floresta. E né? contribui de alguma forma com isso. Não, contribui, pois é. Esses empreendimentos chegam, expulsam populações de seus territórios, populações que sempre foram acostumadas a serem agricultoras, pescadoras, etc. Essas pessoas vão para as cidades. Aí nas cidades também não dá para incluir todo mundo. E aí você tem um Estado também que, se por um lado é leniente em relação aos interesses das empresas, é muito duro e um Estado penal forte para reprimir na cidade. Né? Você tem uma polícia. E aí a gente entra também num outro debate de como esses excluídos por esse modelo, depois são criminalizados, são reprimidos nas cidades pelo Estado. E esse ciclo vicioso nunca acaba, né? Exato. Dessas pessoas que não têm espaço, excluído no sentido também de que você jamais vai encontrar o espaço, por mais que você se desloque. Você vai cair num outro lugar onde você vai ser criminalizado de uma outra forma. Não só criminalizado, ou acaba caindo num outro lugar onde você tem um risco, não é, de um deslizamento, de uma inundação, ou seja, acaba caindo numa área vulnerável a um outro tipo de desastre. Também, Mas eu queria terminar com uma questão que você falou, vai ter luta, né? Está tendo. Porque a gente está mostrando aqui essa vulnerabilidade histórica dessas pessoas, essa violência, pós-violência que eles estão sofrendo, não só lá em Mariana, como em toda essa região, como em várias regiões do país, por outras atividades econômicas desse mesmo modelo de desenvolvimento, porque a gente pode lembrar também da expansão do agronegócio, destruindo também as pessoas que vivem tradicionalmente nesses lugares. E da importância das instituições que estão aqui representadas e outras que não estão, para que essa força que essas pessoas individualmente não têm, faça diferença nessa luta. Né? O MAB tem sido um parceiro muito importante para os atingidos. MAB? MAB é o Movimentos Atingidos por Barragens. E eles estão presentes no país inteiro em áreas de mineração, né, áreas atingidas por barragens, na verdade, principalmente por hidrelétricas, né, que é o mais comum de risco de barragem e de deslocar populações para a construção de hidrelétrica. Nesse caso é um caso diferente porque foi o rompimento de uma barragem de rejeitos, né?
Então, a presença do movimento atingidos por barragens tem sido muito importante. Em Mariana, em Barra Longa, que eu tenho acompanhado mais de perto, né? E principalmente porque a população de Bento Rodrigues, por exemplo, em Mariana, tem sofrido um ataque dos próprios cidadãos de Mariana, porque eles consideram que a culpa da crise econômica de Mariana é dos moradores de Bento Rodrigues. Então, é uma violência diária, é uma violência que continua se perpetuando, né? As pessoas que viviam lá em Bento, que plantavam, tem gente que está plantando na grama do prédio onde está morando. Né? O pai do Antônio, que esteve com a gente na audiência, ele planta na rua, porque ele está sendo violentado diariamente, vivendo num apartamento, quando ele tinha um quintal. Né? E a questão dos quintais é um outro problema muito grave em Barra Longa, que enfim, as pessoas estão vivendo esse processo de violência permanentemente. Porque grande parte tinha essa subsistência ligada ao próprio lugar onde vivia, né? Então você termina também com o meio de vida daquelas pessoas, não só do trabalho, mas como da alimentação, da relação com o espaço, Exatamente. com o território, com os vizinhos, com a vida. Mas as pessoas estão se organizando. Então, E assim, a Fiocruz também está presente nessa história toda, que eu acho que é um grande papel dessa instituição, que a gente se orgulha muito, porque é uma causa de todo brasileiro que acredita na democracia. Obrigadíssimo pela presença de vocês. obrigada. A gente agradece. Se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Canal Saúde contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá.